Olá pessoal, vou falar um pouco aqui sobre tabela verdade, para vocês utilizarem o AND e o OR, o E e o OU, na condição do IF. Olha só que legal, preparei essa tabela aqui. Então, se vocês tiverem uma condição 1 e condição 2, utilizando os operadores lógicos AND e o OR, vocês têm que pensar nesse cenário aqui. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda também der verdadeira, ele vai entrar no then do if, porque o resultado é verdadeiro. Aqui eu estou querendo esse e esse, então as duas têm que ser atendidas. Então, se apenas uma for verdadeira, apenas uma condição for verdadeira, veja que ele vai dar falso. Aqui, se o outro lado for verdadeiro, o outro for falso, ele vai dar falso. Se as duas for falso, ele vai dar falso. Isso aqui no AND, que é o E. Eu estou pedindo este e este. Vejam aqui na ferramenta do UiPath. Eu tenho o nome 1, que chama João, nome 2, Carlos. E aqui no meu if, eu estou dizendo o nome, se o nome 1 for igual a João, e nome 2 for igual a Carlos, então faça, então vai ser verdadeiro. Se eu trocar aqui o nome para Marcos, por exemplo, vejam que a condição 1 já não vai ser atendida mais. Ela tem que atender a primeira e a segunda. Tem que atender as duas condições para ele entrar no DEM. Então é isso que eu estou querendo dizer aqui na tabela. Ele tem que atender as duas condições para ele entrar no DEM. Se atender as duas condições, ele é verdadeiro. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Tá aqui com o Marcos e aqui Carlos. E aqui tem Carlos, ó. O nome 2 é Carlos. Mas o nome 1 não é João, o nome 1 é Marcos. Então vamos executar aqui. Ele deu falso, porque não atendeu as duas condições. Para atender as duas condições, o nome 1 teria que ter João. Agora sim, que aí ele vai comparar nome 1 João e o 2 Carlos. Vamos executar. Verdadeiro. Então ele entra no DEM. Agora outra situação é diferente quando a gente utiliza o OR. Vou apagar aqui o AND e vou trocar por OR. O que ele está querendo dizer aqui? Eu aceito como condição verdadeira ou o nome 1 ou o nome 2. Então, nome 1 sendo João ou o nome 2 sendo Carlos. Então, se apenas uma dessas duas aqui for verdadeiro, ele vai entrar no verdadeiro. Vamos fazer um teste? No caso aqui, as duas são verdadeiras. Tem o João e tem o Carlos. Agora, vou apagar aqui e fazer aquele teste que a gente fez anterior. Ó. Marcos. O nome 1 é Marcos, não está pedindo nenhum Marcos aqui. Mas ele está dizendo um ou, se o nome 2 for Carlos. O nome 2 é Carlos. Vamos executar. Verdadeiro. Então, vejam aqui na tabela verdade, que ele está dizendo o ou aqui. Ó. Se o primeiro e o segundo for verdadeiro, vai entrar no DEM, é verdadeiro. Então, ele entendeu um ou outro, ou as duas, não tem problema. Se aqui for verdadeiro no primeiro e no segundo for falso, ele também vai dar verdadeiro. Se no primeiro for falso ou no outro for verdadeiro, também, porque é um ou outro. Agora, se os dois forem falso, aí vai dar problema, vai dar falso. Entenderam? Então, por exemplo, se eu trocar aqui e colocar João e Carlos, está atendendo as duas condições. Agora, se eu colocar aqui Marcelo, João e Marcelo, ele está atendendo uma das condições, é o João. O Marcelo não, mas mesmo assim vai dar verdadeiro, porque é um ou outro, verdadeiro. Agora, se as duas forem falsas, Tiago e Marcelo, nem tem nem Tiago e nem Marcelo aqui. Então, é para ele dar falso. Vamos executar. E aí ele deu falso. Então, é isso que eu queria mostrar.